Fala aí, galerinha! Beleza? Como é que estão as coisas? Estudando direitinho? Então agora mais uma aula de problemas, exercícios 3. Vamos treinar o plano inclinado. E olha que bonitinha aí a tela que eu escolhi, cachorrinho dos mais legais aí. Massa, gostei. Vamos lá, vamos treinar exercício. Pega a sua apostila aí, página 160. Achei legal. Bora lá fazer aquele resumo mais uma vez. Mas olha só, pessoal, então no nosso resumo eu coloco o peso, a normal e o atrito, né? Quando tiver o atrito, lembra que o atrito é μ vezes a normal. E a normal não é sempre igual ao peso, né? E veja, nesse exemplo a normal vai ser igual a PY. Também existem problemas que existem outras forças na caixa e a normal também não vai ser igual a PY. Então toma cuidado com isso, tá? Nesse exemplo, então, o px é p seno, né, sem o ângulo, py p cosseno. No eixo y, a normal é igual a py, que aí sim, né, mg cosseno, e a força de atrito, que é μ vezes a normal, μ vezes o py, que é μ mg cosseno. Mas veja, nesse exemplo representado, tá? E o px, então, p, que é igual a mg vezes seno θ. Bora lá, vamos fazer os exercícios. Bom, começamos então o exercício 1 da página 160 da UNB. Um bloco de massa M movimenta-se ao longo de um plano inclinado submetido a forças, como indica a figura a seguir. Veja que ele mostrou a força para cima, o peso, nós sabemos que ainda tem normal. E nas opções ele vai envolver a força de atrito. E vai perguntar para a gente se ele sobe, se ele desce. Isso vai depender do valor da força F. Então nós temos algumas possibilidades. Vamos supor que a força F seja maior do que o Px e a força de atrito. Veja, se o corpo subir ou tiver uma tendência a subir, a força de atrito vai ser para baixo. E se F for maior do que essa somatória de Px mais atrito, vai gerar uma resultante para cima. Isso significa que ele vai subir acelerado. Tranquilo? Então, se F for maior que Px mais atrito, ele vai subir acelerado. Mas nós temos outras possibilidades, por exemplo, e se o Px dele for muito grande? E se o P seno, né, a componente do peso, o Px for grandona? Aí a tendência do bloco é de descida, aí vai gerar um atrito em sentido contrário para cima. Então veja que o sentido da força de atrito depende da tendência de escorregamento da caixa. Nessa situação, se Px for maior do que F mais atrito, vai gerar uma resultante para baixo. Se a aceleração é para baixo e ele estiver movimentando para baixo, então ele está em movimento de descida de forma acelerada. Vamos ler as opções. O bloco se moverá para cima acelerado se F for maior do que P seno mais μP cosseno. Bom, o que significam esses valores? O P seno é o Px. E como calcula atrito nesse caso? É μ vezes a normal que é o P cosseno. Tranquilo? Então, ele está justamente lendo essa parada aqui. Ó. Se F for maior que Px mais atrito, então ele vai subir acelerado. Então, esse item está correto. Legal. Item 2. O bloco permanecerá em repouso se e somente se F igual a P seno menos μe P cosseno. Bom, em que μ é o coeficiente de atrito estático. Pessoal, na verdade, existem várias maneiras de equilíbrio, né? Se você passar esse termo para o lado de cá, vai ficar F mais atrito é igual a Px. Seria um exemplo como esse, né? Ó, F mais atrito seria igual a Px. É uma possibilidade de equilíbrio. E o μ estático só pode ser usado no equilíbrio estático máximo, né? Naquela situação de iminência. Mas eu posso ter equilíbrio aqui também. Ó. A força F também pode ser igual a Px mais atrito. Aí seria um maisinho aqui, ó, Px mais atrito. Então, nós temos várias possibilidades de montagem do equilíbrio. Não é somente esse caso, por isso que está errado. O item 3, o bloco se moverá para baixo com velocidade constante se F for igual a P seno mais μP cosseno. Na verdade, pessoal, para o bloco descer, se o bloco estiver descendo, o atrito é para baixo. Então, se o atrito é para baixo, vai ficar Px é igual a F mais a força de atrito, que é μP cosseno. Então, aqui ficou invertido. Deveria ser F mais o μP cosseno, mais atrito, é igual a Px. Então, esse item ficou errado. Item 4. O bloco se moverá para baixo acelerado
se f mais μp cosseno θ, que é essa soma, ó, for menor do que px, pseno. Então, correto, né? Se o px for maior do que essa soma, a aceleração para baixo. E por último, o bloco se moverá para cima com velocidade constante se f for igual a px mais a força de atrito. Já coloquei verdadeiro aqui, né? Olha só, pessoal, para a velocidade ser constante, a força resultante é zero. Então, F vai ser igual a Px mais atrito, o atrito que é μp cosseno. Tranquilo? Então, um exercício de certo ou errado, mas você tem que ver cada possibilidade. Muito bom. Vamos para o próximo. Exercício 3 da página 160. Chama a atenção de vocês que o exercício 2 precisa de um conteúdo que vocês ainda não viram, né? Estão vendo, na verdade, com o Cleiton, um lançamento oblíquo. Na hora que a gente terminar esse assunto, a gente pode voltar no problema. Mas o exercício 3 da página 160 diz o seguinte: o mostrador de uma balança, quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100 newtons, como representado, como esquematizado em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, o seu mostrador deverá indicar qual valor? Pessoal, exercício da FUVEST, muito interessante. Na primeira situação, o que nós temos? Nós temos apenas a força-peso para baixo e a normal para cima. E você lembra o quê? Que a marcação da balança é a força normal. Então, na primeira situação, a marcação da balança é o próprio peso, 100 newtons. Na segunda situação, pessoal, nós temos a normal aqui perpendicular à superfície e nós temos aqui na direção da normal o PY. Então, num plano inclinado, nessa situação, a normal é igual a PY. Já escrevi aqui. A normal, então, seria mg, que é o peso, vezes o cosseno de θ. Mas agora, vamos imaginar que o θ está nesse lugar aqui. A gente precisa calcular o cosseno. E para calcular o cosseno, basta usar essas medidas do triângulo. Lembrando que isso aqui é 40, aqui é 30, a hipotenusa é 50, pelo teorema de Pitágoras. Então, o cosseno de θ é cateto adjacente, que é 40, dividido pela hipotenusa, que é 50. Pois muito bem, basta substituir o cosseno. Lembrando que o peso nós determinamos na primeira situação, que vale 100. Então, 100 vezes o cosseno me dá a nova marcação da balança, que seria 80 newtons. Tranquilo? Também chamada de peso aparente. Legal, letra D de dado. Agora o exercício 4. Sobre um sistema de planos com inclinações iguais, dois corpos A e B unidos por um fio muito fino e inextensível encontram-se em repouso. O corpo A é maciço, com massa de 10 kg e sofre a ação de uma força de atrito, cujo valor máximo é 20 newtons. O bloco B é oco, tem massa de 2 kg, porém está preenchido com 10 kg de água e montado sobre rodinhas, que tornam nula a ação do atrito. Devido à presença de orifício, esse segundo corpo está perdendo parte de sua massa em água. Considerando-se nulo o atrito entre a roldana e seu eixo, a menor massa de água que o corpo oco deverá possuir para que o sistema permaneça em equilíbrio estático. Pessoal, então é o seguinte, no primeiro momento, essa massa total é 12 kg. 10 do carrinho, aliás, 10 de água mais 2 do carrinho, totaliza 12. E dessa aqui é 10. Então nós temos uma tendência de escorregamento para o lado de B. Mas com o tempo o B vai perdendo água. Ele quer saber qual o menor valor de água aqui para que o sistema permaneça em equilíbrio. Bom, voltamos aqui no corpo A. Veja, se esse aqui vai ficar mais leve e esse aqui vai tornar mais pesado, então nós temos a tendência de escorregamento do corpo A para baixo, na situação limite, já que esse vai esvaziar. O que não vai deixar esse corpo ou o sistema entrar em movimento é um atrito máximo que vai aparecer no corpo A de 20 newtons. Então, marcando as forças, nós temos no corpo B, eu já coloquei aqui o Px, que é o P seno, Px de B. E nós temos a tração no fio. Como o fio é o mesmo, então vai ser transmitido ao corpo A a mesma tração. Só que esse Px de A vai ser então maior do que o Px de B. Lembra que o B está perdendo massa, está esvaziando, então esse Px vai ficar grande, perto desse aqui. O que vai gerar uma tendência de escorregamento do A para baixo. Por isso que vai surgir um atrito para cima, tranquilo? Lembra que para marcar atrito você tem que imaginar para onde que é a tendência de escorregamento das caixas. Então, pela situação montada, a caixa A tende a escorregar para baixo, por isso surge o atrito para cima. Bom, feito isso, vamos montar as equações. Nós sabemos que na caixa A, o Px dela vai ser igual à tração
mais a força de atrito. E na caixa B, nós temos que o Px dele vai ser igual à tração. Bom, substituindo a tração aqui, já que é o mesmo fio, nós temos a equação, então, Px de A é igual, no lugar da tração, Px de B, mais a força de atrito. Cada Px é mg seno do ângulo, o ângulo igual para os dois, 30 graus, mais o valor máximo da força de atrito, que é 20 newtons. Muito bem, substituindo os valores que ele te deu, massa de A 10, a massa de B é o que nós vamos determinar. Lembrando que essa massa é a massa do corpo mais a massa de água. Eu descubro aqui que a massa de B é 6 kg. Tem que tomar muito cuidado que tem a alternativa C aqui, ó. Mas eu achei a massa total, a do bloco B com a água. Como ele tem uma massa de 2 kg, então descontando a massa dele, eu tenho uma massa de água máxima de 4 kg, que é o que ele pergunta, né? Então, portanto, a resposta é a letra A. Exercício legal. Tranquilo? Vamos fazer mais um. Pessoal, agora o exercício 1 da página 161. Não assustem com problemas literais, né? Esse F seno, MG cosseno, isso você já está acostumando com as decomposições que ocorrem aqui. O problema dessa questão, pessoal, é que tem essa força F aqui, que não era muito comum. Essa força vai mudar aqui o valor da normal. Se não tivesse a força, nós teríamos aqui a normal para cima, o PY para baixo, que você já está acostumando, imagino eu, né? Que a normal é igual a PY. Nesse caso, a força vai mudar um pouquinho isso. Então, vamos ler aqui. Um bloco de massa M é empurrado para cima sobre um plano inclinado de um ângulo θ com a horizontal por uma força horizontal de módulo igual a F, no local onde a gravidade vale G. Sabendo-se que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é μ, e o bloco sobe com velocidade constante, ó, que beleza, ó, velocidade constante, você lembra que não tem aceleração. E, portanto, a força resultante tem que ser zero. Ele quer o valor da força de atrito. Então, vamos lá. Pessoal, eu coloquei um desenho aqui, ó. Veja o que eu já fiz. Além do atrito mais F, que já estava nessa figura, eu já desenhei o Px, né? Imaginei o Px aqui paralelo ao plano. Lembra que o Px é P seno. E a força, você pode decompor ela. Uma parte aqui na direção do movimento, ou do plano, né? Já que ele não vai se movimentar, eu chamei de Fx. Veja que o θ, ó, ele passa para o lado de cá, alterno, interno, né? Ó, passa de lá para cá, é o mesmo ângulo θ. Então, Fx seria F cosseno, né? Eu poderia encontrar o atrito, já que a velocidade é constante, fazendo o seguinte. As forças na direção do plano, elas devem se anular. Então, o Fx para cima tem que ser igual ao Px para baixo mais a força de atrito. Só que na hora que procura a alternativa, essa alternativa não existe, mesmo porque estamos todas em função do coeficiente de atrito. Ó. Legal? Então ele quer que você calcule da outra maneira. Bom, para decompor na direção do eixo y, olha o que eu fiz em verde aqui. Ó. Tenho a força PY, né, a componente PY, que é o P cosseno. E tem a normal, isso você já está acostumado. Mas olha a força F. Aparece uma componente X, mas também tem uma componente y dela na direção da normal. Então, repare que essa Fy para cá, para baixo, vai ser somada a Py para dar o valor da normal. Então, nesse caso, a normal não é só o Py, como é na maioria dos problemas. A normal é Py mais Fy. Tranquilo? Aprendeu esse caso? Esse caso é importante, é indiferente. Aí o resto você já sabe. Força de atrito é μ vezes a normal, mais a normal é Py mais Fy. Do desenho, o Fy está sem o ângulo, então é F vezes seno, e o Py é P cosseno. Pronto, essa expressão já é a expressão aqui da letra A. μ F seno mais mg cosseno. Tranquilo? Então, um exercício muito bom, então lembrem dessas particularidades. Vamos fazer outro. Bom, exercício 2 da página 161 diz o seguinte. No sistema a seguir, o atrito é desprezível, o fio e a polia são ideais e a mola M, de massa desprezível, tem constante elástica de 200 Nm por metro. Quando o bloco B é seguro, a fim de se manter o conjunto em equilíbrio, a mola está deformada de tantos centímetros e depois do corpo B ter sido abandonado, a deformação da mola será de outro valor. Então, quais são esses valores? Bom, pessoal, vamos marcar as forças aqui nas caixinhas, lembrando o seguinte. No corpo A nós temos o peso e a força de tração. Mas quando acontece esse caso, veja que tem uma mola
entre os fios. E aí nós temos a tração aqui no corpo A, que vai ser transmitida à mola, que vai produzir essa deformação. Quem produz a deformação na mola, nós chamamos de força elástica. Então, o valor da tração aqui também vai ser igual ao valor da força que a mola recebe. Então, tanto faz chamar de tração ou de força elástica nesse caso. Essa tração vai ser transmitida lá para o corpo B também. Então, são valores iguais. Se a tração aqui for 5 newtons, vai ser exercida na mola uma força de 5 newtons. A força elástica seria também 5 newtons. Tranquilo? Eu vou chamar de força elástica para vocês lembrarem de substituir o valor aqui igual a K vezes X. Bom, no corpo B de bola, eu não representei normal e PY porque não vamos precisar. Só fiz aqui o PX dele, tá? Paralelo ao plano. Bom, primeira situação, tem uma pessoa, tem alguém travando o sistema, então está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, a força elástica aqui vai ser igual ao peso de A. Veja, a força elástica que é o valor da tração, como eu expliquei para vocês. Mas força elástica é Kx e peso é mg. Colocando os valores, ó, a constante elástica é 200, a massa de A é 1 kg, eu descubro que o x é 0,05 metros, ó, respeite a unidade aqui da constante. A alternativa está em centímetros, portanto 5 centímetros. Então essa é a primeira pergunta. Bom, se eu soltar agora o sistema, segunda situação, vamos ver o seguinte, para onde que isso vai, né? Temos que fazer um teste. Se eu soltar o sistema, o corpo A vai puxar o conjunto para o lado dele com uma força de 10 newtons, que é o peso dele. Já o corpo B vai puxar ao longo do plano com uma força equivalente ao seu Px. Então, vamos calcular o Px dele, que é P vezes seno. Como a massa é 4 e o seno é meio, vai gerar aqui um Px de 20 newtons. Tranquilo? Ganhou, não ganhou? O Px dele aqui, 20 newtons, maior do que o peso de A, que é 10. Isso significa que o corpo B desce o plano acelerado e o corpo A sobe o plano acelerado. Então, agora a gente tem que montar aquelas equações do conjunto, equações de Newton do movimento. Sistema de blocos, lembra? Corpo A, como é que fica? Vai ficar força elástica menos o peso dele. Por quê? Porque ele está subindo acelerado. É massa vezes aceleração. Já o corpo B que desce a rampa, Px menos tração, massa de B vezes aceleração. Como que resolve o sistema? Vocês recordam? Soma as equações. Lembrando que a força elástica é o mesmo valor da tração transmitida aqui, são valores iguais, você pode cancelar os valores. Sobra Px menos Pa, soma das massas vezes a aceleração. Colocando os valores, ó, Px é 20, o peso de A é 10, a soma das massas 5 kg, e encontrei o valor da aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, para descobrir a nova deformação, o novo x, vamos colocar no lugar da força elástica, na equação do A, Kx. Então, vai ficar K, que vale 200, vezes x, que é a deformação, menos 10 do peso, é igual a massa vezes a aceleração. Muito bem, fazendo a continha, descobrimos então que o x é 0,06 metros ou 6 centímetros. Resposta letra C. Legal, pessoal? Vamos para o último. A questão 4, né, da página 161, que é da UNB, diz o seguinte. Calcule a razão M1 sobre M2 das massas dos blocos para que em qualquer posição o sistema sem atrito representado na figura, ó, veja, não tem atrito dessa vez também, abaixo esteja sempre em equilíbrio. Ok, beleza, não tem atrito e eu quero a situação do equilíbrio. Multiplica o valor por 10. Vamos fazer. Pessoal, primeira providência, vamos colocar as forças, né? É o peso do corpo 1 e a tração. E no corpo 2 já coloquei aqui, ó, Px2 e a tração é o mesmo fio, é a mesma tração. Tranquilo? Não preciso aqui da normal e do Py nesse problema. E eu chamei esse ângulo aqui de θ. Ó. Esse ângulo, então, eu chamei de θ. Nós vamos precisar, para calcular o Px, do seno do ângulo θ. Usando as medidas do triângulo, eu tenho que o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, 40 sobre 50, e o seno, que realmente eu vou precisar, cateto oposto, que é 30 sobre hipotenusa 50, e isso dá 0,6. Pessoal, como é uma situação de equilíbrio, a força resultante é zero. Então, pensa comigo. A tração ela é igual a P1, mas a mesma tração também é igual a Px2. Muito bem. O que você conclui aqui, então? Que o peso do corpo 1 tem que ser igual ao Px2 do outro lado.
Agora é só desenvolver. P1, M1 vezes G, Px, M2 vezes G vezes o seno. Lembra que ele quer a razão das massas M1 sobre M2. Então, ajeitando a resposta e cortando a gravidade, vai ficar o próprio seno, que é 0,6. Ele pede para multiplicar a resposta por 10, por isso, resposta 6. Tranquilo, pessoal? Então, tá aí. Uma série legal de exercícios que nós fizemos. Espero ter ajudado. Continue treinando e fazendo exercícios. Tá joia? Um abraço a todos. Até a próxima.